Alerta ligado no Vasco, Diniz assume a culpa e põe ponto final em polêmica. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações, os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes ou no BTB Play, botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo, apesar dos pesares, pois é muito difícil acabar digerindo duas derrotas seguidas, ainda mais pelo contexto, pelo teor, pelo conjunto da obra do que tem sido, do que foi essas duas partidas. Mas vamos aqui aos primeiros pontos. O Diniz e a coletiva de imprensa no pós-jogo e assumir a culpa. Quero tratar desse primeiro detalhe. Ele diz: o placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo e eu sou o grande responsável por isso. Vejo pelas substituições, pela escalação de alguns jogadores, no teor da partida, pela tomada de decisão, muito pelo que foi a partida contra o São Paulo, no segundo tempo, time aberto, Diniz indo para um tudo ou nada. Uma coisa foi o contexto do jogo contra o Vitória mais recuado, o Vasco indo para cima buscando o empate e, consequentemente, a virada naquele jogo contra o Vitória, que ele coloca o Felipe Coutinho de volante, o Matheus França para fazer o meio de ligação e o Piton no segundo tempo foi um dos melhores jogadores, à toa que ele dá profundidade e lança para o GB. Já contra o São Paulo, o teor da partida era totalmente diferente, o Vasco precisava buscar o empate e o Diniz, na ânsia de querer fazer mais o segundo gol do que o primeiro, empilhou o atacante, o Vasco ficou basicamente vulnerável e tomou o segundo gol numa cobrança de escanteio. E ontem a partida parece que foi a continuidade do que foi o segundo tempo. O Vasco espaçado, o Vasco deixando o Botafogo criar muito pelo meio, o Botafogo em determinados momentos abrindo mão de usar o Vitinho e o Alex Telles pelas laterais, porque encontrou uma vulnerabilidade pelo meio campo. E o Diniz basicamente assumiu esses erros, assumiu a tomada de decisão, não só não dá para generalizar tudo em cima do Tietê, mas jogou mal, vem jogando abaixo, e a marcação do Vasco totalmente vulnerável às transições de bola. E a leitura do David Ancelotti em cima disso foi muito dinâmica. A construção com o Marlon Freitas, a construção com o Danilo, que é um dos melhores meio de campo hoje, e municiando o Savarino municiava o Santi Rodrigues e, consequentemente, o Joaquim Corrêa. No segundo tempo, o Arthur também entrou muito bem, inclusive fez o gol no contra-ataque. O Botafogo consegue abrir o placar depois dos 40 minutos do primeiro tempo. Então, o teor da partida, o conjunto da obra, foi se desenvolvendo para que acontecesse essa, entre aspas, tragédia de 3-0. Mas o Diniz assumiu a culpa e foi uma vitória inquestionável do Botafogo, que realmente não dá para tirar o mérito do Botafogo e a leitura tática que os jogadores, vindo do técnico, teve para poder superar o Vasco nessa situação. Só que aí entra exatamente um dos assuntos aqui do vídeo, sobre o alerta ligado. A parcela de culpa é do Fernando Diniz? Beleza, mexeu errado, poderia ter, ao invés de colocar o Matheus França para fazer, que é um jogador que atua mais pisando na área, que atua mais no meio de campo para poder armar, criar jogadas, e você não deixar o time vulnerável, era melhor ter sacado o Verratti, que dentro do estilo de jogo do Vasco, do que foi o primeiro tempo, estava nulo, porque o Vasco não criava, consequentemente a bola não chega para o Verratti. O Verratti, qual é a qualidade dele? Aquele passe final, aquele último terço, uma cabeçada, um chute de primeira, como ele foi contra o Bragantino, que foi muito importante, mas se você está errando na marcação, se você está vulnerável na marcação, poder a mudança, a primeira opção, no caso, sobre as alterações, mais interessante seria, primeiro,
ele utilizar a mudança tirando o Tietê que estava abaixo e ter colocado o Hugo Moura para aumentar a marcação, para preencher mais o meio campo. Depois ele poderia fazer a mudança que ele quis, seja tirando um atacante, no caso o Verratti colocando o Matheus França, ou o Thiago Mendes para dar mais uma oportunidade, deixava o Andrés Gomes, que estava bem na partida, junto com o Ryan, preenchendo o meio de campo. Ele ia ter o Coutinho mais à frente para poder fazer essa ligação e dar condição para o ataque. Claro, não dá, obviamente, para a gente ficar aqui sendo engenheiro de obra pronta, depois que o caldo já entornou, mas são situações de jogo que o Vasco precisa, principalmente em relação ao alerta ligado, além do Diniz claramente ele assumir a culpa, mas eu acho que vai muito também pela atitude dos jogadores. Eu acho que o principal alerta ligado é o Vasco não entrar nessa zona de conforto depois que chegou aos 42 pontos. Conseguiu chegar aos 42 pontos contra a equipe do Bragantino, naquele 3-0, uma noite mágica, uma noite importante, 2 gols do Verratti, gol do GB, com o mérito do Andrés Gomes no terceiro gol, mas a sensação, o que dá a entender é que essa sensação de segurança, essa sensação de que o Vasco não briga mais pelo rebaixamento por conta da pontuação, é muito pouco. É muito pouco, é muito escasso. É realmente um pensamento de escassez. O Vasco não pode se limitar simplesmente porque chegou ali na parte de cima da tabela e o risco de cair, o risco de brigar pelo rebaixamento é praticamente zero. É lutar por mais, porque a sensação que dá é essa. Chegou numa zona de conforto, chegou numa situação mais tranquila no campeonato e agora tá tudo bem. Então o que está acontecendo? Eu sei que o vestiário foi de cobrança. Eu sei que o vestiário foi de cobrança por conta dessa situação, desse comportamento na partida, dessa vulnerabilidade na marcação, mas sobretudo, além da atitude do Diniz, além das decisões do Diniz, faltou atitude dos jogadores dentro de campo. Falta essa atitude de querer ganhar, de querer vencer, de querer decidir a partida, independente da qualidade que tem o Botafogo, não tirando o mérito do Botafogo, que tem muitos jogadores bons, que tem muita qualidade, mas se tratando do jogo contra o São Paulo, diante de um São Paulo que veio para marcar, que veio para se defender, que veio para jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque, não dá para manter esse comportamento de São Januário contra o Juventude. Não acho que vai pegar facilidade contra o Juventude também. Apesar da boa notícia, Paulo Henrique e Nuno Moreira volta, e o Nuno ajuda bem na marcação, ajuda também recompondo bem a marcação e em velocidade. Paulo Henrique é a mesma coisa. Já é um sentido melhor em relação a isso. Mas não dá para achar que o Juventude vai chegar em São Januário e vai dar facilidade. Se entrar com essa postura, vai ter dificuldade. Então tem que ter atitude em campo. Tem que ter vontade em campo. O Diniz pode substituir errado, mas o Diniz também não vai entrar em campo para resolver. Então falta essa atitude. Todo mundo precisa agora abraçar essa causa e buscar uma melhor posição, até porque, independente de vaga na Libertadores ou não, independente de classificação ou não, você terminar o campeonato bem, tem a questão da premiação na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, para a gente fechar aqui, à tarde eu vou voltar com mais informações, para a gente fechar, o Diniz colocou um fim, na polêmica em relação à manutenção do Tietê. Eu vou colocar aqui a pergunta e a resposta do Diniz, colocando fim a qualquer tipo de polêmica sobre o Tietê e também o Verratti, em relação à permanência, à manutenção dele no time titular. Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem 2 volantes de contenção. 2 escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E até eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra,
se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas, porra, hoje você deu uma... mas deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietê porque eu tenho uma dívida com o Tietê? Sim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietê, eu vou repetir para você. O Tietê, 2 meses atrás, de saída, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietê volte a jogar do jeito que ele estava jogando. Isso não quer dizer que o Tietê vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir, no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava... Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante, a gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como. Um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha a bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. O Diniz colocando panos quentes, né, em qualquer tipo de polêmica em relação a Verratti, ao Tietê, a utilização dos 2 jogadores. Eu acho que é interessante, né, o Tietê se preparar para voltar melhor. Acredito que ele possa fazer uma mudança. A gente vai conversar sobre essa informação no próximo vídeo, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Vamos em frente.